Literatura de cordel, imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o romance de número 557. Pessoal, nós tínhamos parado um pouco aí com a leitura dos romances, como eu tinha avisado a vocês. Eu estava aí numa rotina pesada de estudos para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A prova aconteceu ontem. Se Deus quiser, espero em Deus aí ter feito uma boa prova. Agora eu vou ter aqui um pouco mais de tempo para gravar nossos cordéis. Agradeço aí a paciência e a compreensão de todos vocês. Quero falar para vocês que esse aqui é o cordel de número 557. Se Deus quiser, logo logo, agora nós vamos bater a meta de 1000 romances de literatura de cordel aqui no canal Literatura de Cordel, Imagens do Sertão. Eu peço a você que você faça uma coisa muito importante. Compartilhe esse vídeo pelo seu WhatsApp, pelo seu Facebook, com aquelas pessoas que você sabe que gostam de literatura de cordel. Antes de ler o cordel, eu vou ler alguns comentários. Antes de ler o cordel também eu vou mandar aqui alguns abraços, tá bom? Mas também eu gostaria de agradecer pelos mais de 10 mil inscritos no canal Literatura de Cordel, Imagens do Sertão. Nós somos mais de 10 mil inscritos aqui no canal Literatura de Cordel, Imagens do Sertão. E se você ainda não é inscrito, procura aí o botão inscrever-se e deixe-nos aqui a sua inscrição. Pessoal, vou ler aqui alguns comentários. Por exemplo, o comentário da Maria Lília Santana. A Maria Lília Santana falou que existem outros canais, mas que ela prefere assistir aqui o meu canal. Maria, muito obrigado mesmo, do fundo do coração, viu? Maria Lília Santana. Ela falou que o canal é nota 1000, que eu sou na nota 1000. Muito obrigado, você que é nota 1000. Obrigado aí ao Adriano Antônio Moraes. Obrigado ao Adriano Moraes também, né? Que sempre tá aqui no canal com a gente. Obrigado aí ao Ricardo Araújo. Boa noite aí. Ricardo Araújo. Obrigado aí ao Reginaldo da Silva França, Anice Maria, ao Davi Diogo, a Laurene Lau, que pediu aqui a história de Joaquim Francisco. Sim, eu vou pedir para que o meu filho procure aí essa história, beleza? Ao Alexandre Souza, Rezas e Benditos Tradicionais. Grande Alexandre Souza, Rezas e Benditos Tradicionais. Alexandre, nós vamos procurar assim um romance do crime do padre Osana. Vamos procurar. Obrigado a Lari Souza, que pediu o romance do Adolfo Rico e Emília do Socorro. Nós vamos procurar também. A Luísa Maria Marques Silva, que pediu o romance O Segredo de Verônica. Esse romance, se eu não me engano, meu filho ainda não encontrou, mas nós vamos procurar. Obrigado ao James, obrigado. Ele falou que o pai dele sempre contava essas histórias. Obrigado. Olha, tem sim. Esse romance, James, que você falou de O Cordel, que tem o personagem com o nome de Arranca-Toco, é o Floriano e a Negra Feiticeira. A vitória de Floriano sobre a Negra Feiticeira, que está gravado aqui no canal, beleza? É só você procurar, ele está aqui no canal. Procura aqui no nosso canal o romance de Floriano e a Negra Feiticeira. É esse romance aí que tem o personagem do Arranca-Toco, que ele chega lá no pau, né? Numa árvore que ele tinha cortado a árvore, e aí a Negra Feiticeira foi lá e sarou a árvore, né? Foi lá, fez lá uma magia e a árvore ficou sã no lugar que ele tinha cortado. Quando ele viu aquilo, ele falou assim que o nome dele era Arranca-Toco de Lima. Meteu os peitos no pau e virou de raiz pra cima. Tem esse romance aqui, tá bom? Do Arranca-Toco. A Mary Silva, grande abraço. Selene Oliveira, Dorival Paulo, Reginaldo da Silva França, Francimar, Matraqueado. Olha, grande abraço mesmo para vocês. Eu vou ler aqui o romance, tá bom? Sintam-se aí abraçados, vocês que eu não mandei o abraço, mas sintam-se abraçados em nome desses seguidores que eu mandei aqui o abraço. Graças a Deus, hoje nós já somos mais de 10 mil
10 mil inscritos aqui no canal. Não tem como mandar o abraço para cada um individualmente, mas eu mando aí mais de 10 mil abraços na pessoa desses aqui que eu citei, tá bom? O romance que nós vamos ler aqui, do autor proprietário José João dos Santos, o Azulão, é a voz da poesia, né? O Azulão é A Deusa e o Caçador, beleza? É esse o nome do romance do autor proprietário João José dos Santos, o Azulão, a voz da poesia. O nome do romance é A Deusa e o Caçador, beleza? Vamos lá. Nosso mundo é um depósito de tristeza e lamaçal, a vida uma caravela no sopro de um vendaval. Quem planta o bem, colhe o bem, quem planta o mal, colhe o mal. Houve no antepassado, na cidade de Milão, um grande milionário, por nome Napoleão, pai de um casal chamado Simonete e Julião. Julião contava apenas 18 anos de idade, fazendo na medicina carreira, força e vontade, que tornou-se o acadêmico mais forte na faculdade. Simonete era uma deusa em perfeição e candura, com 15 anos de idade, atraente, meiga e pura, desenhada pelas mãos poderosas da natura. Em Milão já não havia contra quem lhe imitasse em beleza fascinante, em literatura e classe, de formas que até diziam outra desta que não nasce. Simonete, além de bela, era humilde e caridosa, simples como a brisa mansa, embalando a flor da rosa, como católica romana, era mais religiosa. Na igreja, ela, diante de uma imagem sacrossanta, deixava o povo indeciso com sua beleza tanta, sem saber qual a mais linda, se era a bela ou a santa. Simonete era o tesouro do nobre Napoleão, devido à filha o seu nome cresceu nessa região, por ser ele o pai da deusa da cidade de Milão. Enquanto a cidade em peso o seu porte admirava, por seu amor rico e pobre, enciumado ficava, mas Simonete inocente em ter amor nem pensava. Porém, quando existe um lar de paz e felicidade, aparece um olho grande com ambição e maldade para impedir com os laços da negra fatalidade. Em Milão, naquele tempo, residia um potentado, 3 vezes milionário, porém perverso e ousado, mas por ter muito dinheiro, era livre e respeitado. Chamava-se Crisantino, um lobo em particular, contava 40 anos, solteiro por não achar uma moça rica ou pobre para com ela casar. Não obstante a riqueza que seus crimes encobria, mas o povo da cidade dos seus defeitos sabia, por isto moça nenhuma casar com ele queria. Ele, se vendo enjeitado ali por todas as donzelas, e vendo que seu dinheiro não tinha atração para elas, por não ter outro pretexto, se vingava em falar delas. E assim vivia ele, com maldade e mal atenção, um dia passando na casa de Napoleão, se apaixonou quando viu Simonete no portão. Deu bom dia a ela e disse com seu modo traiçoeiro: tu és a moça mais linda que eu já vi no mundo inteiro. Ela ingênua respondeu-lhe: obrigada, cavalheiro. Depois fez um ar de riso, sem saber com quem falou. Ele, cheio de ousadia, ainda para ela acenou. Ela, fechando o portão, logo para casa ela entrou. Crisantino nessa hora exclamava: moça bela, eu hei de arranjar um meio para poder falar com ela, ou à força raptá-la, para depois ser dono dela. Ele dizia consigo: pedi-la não adianta, ela não quer, e o velho contra isto se levanta. Eu insistindo piora, ela me odeia e se espanta. Com um coração de fera, selvagem, bruto, assassino, passou mais de uma semana secretamente em surdina, idealizando um plano para raptar a menina. Crisantino possuía em sua propriedade uma morada esquisita, distante dessa cidade, onde nele praticava desordem e perversidade. Se ele odiasse um, oculto lhe perseguia, convidava a um passeio, para lá o conduzia, depois que lhe torturava, matava e ninguém sabia.
Naquela infeliz morada, pessoa alguma habitava, Crisantino por ser mal, fechada lhe conservava, para servir de esconderijo dos crimes que praticava. Crisantino que estava pela moça apaixonado, de seu roubo Simonete, e levo pro meu sobrado, lá com carinho ou castigo serei por ela adorado. Mas tenho que fazer isto com precaução e cautela, para não deixá-la sozinha, deixo uma velha com ela, se eu fizer falta aqui, dou roteiro ao povo dela. 2 vezes por semana irei lá acarinhá-la, a velha também se incube com conselho agradá-la, se isto não resolver, o remédio é castigá-la. Ele conhecia uma velha que morava ali também, viúva desprotegida, sem parente, sem ninguém. Ele dizia com ela, eu sei que me arrumo bem. Foi na casa da viúva, deu-lhe dinheiro e comida, dizendo que não queria vê-la assim desprotegida, ia dar-lhe o conforto no resto de sua vida. Depois das falsas promessas, disse ele o que queria. A velha, bem satisfeita, falou que com gosto ia, e para a moça aceitá-lo, todo o possível fazia. Disse a velha, minha ausência ninguém vai desconfiar, aqui não tenho parente que possa me procurar, mesmo antes de sair, digo que vou viajar. Crisantino nessa hora sorriu de ansiedade, 3 dias depois levou-a para sua propriedade e para roubar Simonete aguardou a oportunidade. Em Milão naquele tempo houve uma festa animada, feita pelos estudantes e Simonete estimada, por ser rainha da festa, foi eleita e coroada. A festa durou 1 mês com grande recepção, gente de Nápoles e Roma veio assistir em Milão o porte de Simonete e a sua coroação. Julião, irmão dela, muito satisfeito vinha pelos ricos parabéns e os aplausos que tinha, além de estudante nobre, era o irmão da rainha. Da noite em que Simonete havia de ser coroada, os estudantes fizeram passeata acalorada, por mais de 100 carruagens, foi a moça acompanhada. Então nesse mesmo dia, o Crisantino infeliz, passando num cabaré, chamou uma meretriz, dizendo a ela, vem cá, que eu vou te fazer feliz. Encheu-lhe as mãos de dinheiro e disse o que pretendia. A meretriz prometeu-lhe fazer o que ele queria, jurando que o segredo por ela ninguém sabia. Ele levou-a para casa, trajou-a como donzela e em seguida vestiu-se num traje igual ao dela, que quem visse não sabia qual das duas a mais bela. Pôs cabeleira e pintou-se, ficando muito elegante, preparou a carruagem como um asseio importante e disfarçadas para a festa, partiram no mesmo instante. Pararam o carro defronte ao riquíssimo pavilhão, onde estava Simonete entre a rica multidão, saltaram gritando viva a rainha de Milão. Com bons presentes e flores foram subindo a escada do pavilhão onde estava Simonete coroada, entre parabéns e vivas, e por todos rodeada. Chegando elas adiante da rainha da cidade, ofereceram os presentes com toda amabilidade e depois beijaram a mão da alteza majestade. Fizeram a Simonete a mais ardente homenagem e pediram aos estudantes, na doce camaradagem, para a rainha ir com elas até a sua carruagem. Elas ainda pediram que lhe desse permissão para sair com Simonete pelas ruas de Milão, que em meia hora estavam de regresso ao pavilhão. Os estudantes cederam, porém sem acompanhá-las, para Simonete ir com elas, então todos esperá-las, para recebê-las com flores e ardentes festejá-las. Crisantino, quando viu aquele anjo ao seu lado, disse consigo, meu plano foi muito bem acertado, sem saber que quem engana é quem mais vive enganado. Botou os cavalos a toda, murmurando a hora é esta, com 10 minutos estavam muito distante da festa, abandonaram a cidade em procura da floresta. Simonete com aquilo foi logo desconfiando, olhou para as moças falsas, já nervosa perguntando, senhoritas para onde
vocês estão me levando? Uma delas respondeu: tenha calma por bondade, vamos ao meu palacete em minha propriedade, e dentro de meia hora estaremos na cidade. Porém, nesta mesma hora, desabou um temporal, de chuva, trovão e vento, que a cheia torrencial apagou todos os vestígios daquele roubo fatal. Simonete, conhecendo que estava sendo roubada, começou logo a chorar, com frio e toda molhada, até que enfim chegaram numa esquisita morada. Crisantino e a mulher lhe pegaram em cada mão, entraram com Simonete na horrenda habitação, dizendo: não tenha medo, que aqui não é prisão. A velha, que já estava à espera da donzela, foi encontrá-las na porta com uma luz amarela. Nisto abraçou Simonete, depois beijou a mão dela. Simonete disse em prantos: por Deus me diga onde estou. Disse a velha: minha filha, fazer-lhe o mal eu não vou. Não chore, que aqui tudo é seu, e sua criada eu sou. Venha trocar esta roupa, sua cama está forrada, esta casa toda é sua, aqui não lhe falta nada. Não tenha medo, porque você aqui está guardada. A moça disse chorando: aqui não quero ficar, porque foi que me trouxeram para este infeliz lugar. Disse a velha: é para você com um jovem se casar. Casar com quem, Simonete? Perguntou-lhe em desatino. Disse a velha: com o nobre, milionário Crisantino. Disse a moça: Deus me livre de eu ver aquele assassino. Crisantino, nessa hora, com seu instinto infeliz, para o porão do castelo, entrou com a meretriz, para assegurar seu segredo. Deixá-la viva não quis. Deu-lhe vinho envenenado, dizendo: beba, querida. A infeliz, sem maldade, ingeriu toda a bebida, e se retorcendo em dores, caiu por terra sem vida. Crisantino sepultou-a e voltou para a cidade, feliz que nem parecia ter feito barbaridade, sem se lembrar nos castigos da divina majestade. O Crisantino era o cúmulo de traição e covardia. Regressou para Milão antes de amanhecer o dia, observando em sigilo o comentário que havia. Vamos deixar Simonete no castelo do bandido para falar dos estudantes no mais tremendo alarido, ao notar que Simonete tinha desaparecido. Pensavam ter sido a chuva que a impediu de voltar, depois se desenganaram, começaram a procurar, de forma que não ficou na cidade um só lugar. Julião, o irmão dela, chorava igual criancinha, ninguém ali na cidade, notícia dela não tinha. Os estudantes gritavam: roubaram a nossa rainha. Espalharam telegramas naquele país inteiro, em cada estrada saiu velozmente um cavalheiro, e assim amanheceu o dia, sem ter da moça o roteiro. Em Roma todos os jornais fizeram publicação, disseram roubar a deusa da cidade de Milão, rainha dos estudantes, filha de Napoleão. E os pais de Simonete choravam como criança de encontrar a filhinha, perderam toda a esperança, cobriu-se tudo de luto, sem atirar da lembrança. Dizia a mãe dela em prantos: ó Virgem Mãe concebida, fazeis que retorne a casa minha filhinha querida, pois se ela não voltar, enlouqueço e perco a vida. Napoleão, em soluços, dizia: ó Deus de Abraão, retornai a minha filha, tenha dó da minha aflição, porque sinto-me partindo as veias do coração. Napoleão publicou em edição matutina, dizendo: darei 1000 libras e um anel de platina a quem trouxer viva e sã nas minhas mãos a menina. O bandido Crisantino se fazia de inocente, acompanhava os jornais, dizendo aí sorridente: aí seus bobos, Simonete vai ser minha brevemente. Enquanto Milão em peso chorava de sentimento, Simonete no castelo aumentava o sofrimento, e a velha lhe pedindo para aceitar o casamento. Noite sim, noite não, o tal Crisantino ia importunar Simonete, porém nada conseguia, e regressava a Milão antes de amanhecer o dia. No quarto de Simonete tinha uma porta por trás, onde ela se escondia quando avistava o audaz, até parecia que estava vendo Satanás.
A pobre de Simonete, um dia triste a pensar, forjou um plano consigo e esperou para contar, na noite em que o bandido fosse lhe importunar. Ela dizia consigo: minha única salvação é dizer a ele que quero casar em Milão, talvez eu por este meio possa sair da prisão. À noite falou com ele: se quiser casar comigo, me leve para minha casa, que não lhe corre perigo. Papai lhe dá de bom gosto e será seu grande amigo. Crisantino, conhecendo haver uma trama ali, disse a ela: você quer me enganar que eu já vi? Casar na cidade não, você vai ser minha aqui. A moça disse chorando: descanse seu coração e pode ficar ciente que nesta infeliz prisão poderei ser sua morta, mas enquanto viva não. O bandido olhou para ela e disse de cara feia: você está com fingimento, chegando em Milão me odeia, portanto ou faz o que quero ou morre nesta cadeia. Simonete deu-lhe as costas com uma tristeza imensa e disse: nunca se faz tudo aquilo que se pensa, em paga dos meus martírios, Deus te dará a recompensa. O covarde Crisantino chamou a velha a atenção e disse: veja se essa moça, abrando o seu coração, lhe castigando com sede e pouca alimentação. Se ela continuar me negando o seu amor, eu a mato envenenada, que nem Deus é sabedor, e você, velha, também vai passar na mesma dor. A velha disse: patrão, muito esforço eu tenho feito, mas por isto não se altere, nem fique mal satisfeito. Pode confiar em mim, que eu lhe garanto dar jeito. O bandido retirou-se, a velha pôs-se a pensar, chamou Simonete e disse: o homem vai nos matar, você aceitando ele é quem pode nos salvar. Simonete respondeu-lhe: Deus há de me defender, para que marido meu ele nunca possa ser. Se eu me casar com ele, quero mais antes morrer. E disse: de qualquer forma, a morte aqui me espera, portanto me dê soltura, que eu vou enfrentar a pantera, embora morra nas matas, comida por uma fera. Disse a velha: minha filha, eu ficar só não convém, o homem não lhe encontrando, salvação para mim não tem, o jeito é lhe acompanhar, embora morra também. A velha, um mês atrás, preparando uma comida, caiu-lhe em cima de um pé, uma faca em seguida, inflamou de tal maneira que virou uma ferida. Disse a velha: minha filha, eu não posso nem andar, você espere uns 10 dias até ver eu melhorar, depois nós fugiremos desse maldito lugar. Então, um dia à tardinha, a velha disse à menina: vou procurar mais ervas por aí pela campina, que para ferida nos matos tem a melhor medicina. Deixou a moça trancada e pela mata seguiu, distraída com as árvores, a velha se confundiu, pensou que estava voltando, no pé de um monte saiu. A velha ficou rodando sem encontrar a saída, vendo a tarde escurecendo, e quando cuidou na vida, a noite caiu e ela ficou na mata perdida. A velha, quando conheceu que da mata não saía, com muito esforço subiu em uma árvore sombria, resolvida só descer na manhã do outro dia. Piava a triste coruja na copa do arvoredo, silvava a serpente bruta no talhado do rochedo, e a velha, ouvindo aquilo, tremia de fazer medo. Os tigres rugiam forte, que parecia um trovão, os loibos uivavam na gruta, imitando a assombração. A velha, em cima da árvore, só batia o coração. Veio a fria madrugada, a selva silenciou, a natureza dormiu, o luar se apagou, os passarinhos trinavam, um belo dia raiou. O sol surgiu no nascente com seus raios de cristais, a velha desceu da árvore e entrou nos matagais, pisando nos rastros frescos dos selvagens animais. Quanto mais a velha andava, mais para dentro se sumia, para todo lugar que olhava, só mata na frente via, e ela nessa penúria andou até meio-dia. A velha, desenganada, cansada com sede e fome, sentou-se dizendo: ó Deus, posso, por vosso divino nome, mostrai-me o caminho certo, senão o tigre me come. Como estará Simonete naquela triste prisão? Jesus, mostrai-me o caminho por vossa santa paixão. Embora eu seja culpada, porém Simonete não.
Aqui vou deixar a velha lamentando o viver seu, para falar em Simonete depois que anoiteceu. Disse a velha, hoje está perdida, ou uma fera a comeu. Exclamava a pobre moça, meu Deus, que sorte esta minha, sem achar que me defenda desta cadeia mesquinha. Se Crisantino chegar, sei que morro aqui sozinha. Então lá para madrugada ela dormiu e sonhou que chegava um moço armado, dizendo para ela, eu vou lhe tirar desta prisão. Ela nisto se acordou. Ela ainda viu um vulto, porém desapareceu. Pensou ser uma visão que algum aviso lhe deu. Ficou rezando ajoelhada até que o dia amanheceu. Vamos deixar Simonete no mais triste de sabor para falar em um jovem destemido caçador que vem tirá-la das unhas do bandido malfeitor. Distante ali de 3 léguas residia um camponês, viúva há 14 anos, que tinha de filhos 3, um rapaz e 2 moças, Modesto, Mafra e Inês. Tinha Mafra 15 anos, Inês 14 somente, uma era um cravo abrindo, a outra um anjo inocente, e Modesto, o caçador, era distinto e valente. Com sua arma certeira e seu bom cachorro esperto, ele percorria as matas, que fosse distante ou perto, causando terror nas caças daquele bosque deserto. Naquele dia Modesto para as matas fez partida, com seu cachorro de lado, levando água e comida. Passou no mesmo lugar que a velha estava perdida. Modesto ouviu um gemido, conheceu que ali tinha gente, depois ouviu uma voz dizendo, Jesus clemente, vou morrer porque mereço, mas ela morre inocente. Modesto ficou parado, aquela voz escutando, se dirigindo para perto, de longe foi avistando uma velhinha caída, abrindo a boca e fechando. O rapaz lhe interrogou para saber o que havia. A velha com fome e sede, ia falar não podia, olhava para o caçador, chorando a lágrima descia. Ele conheceu que ela estava com fome e sede perdida, botou as armas no chão, deu-lhe água fria e comida. Quando a velha melhorou, contou toda a sua vida. Disse que estava guardando uma donzela roubada e desde o outro dia saiu e deixou trancada. E sobre a vida da moça, contou-lhe sem deixar nada. Contou toda a covardia do Crisantino infeliz e por qual meio enganou-as, ela a moça e a meretriz, e disse que o bandido matá-las também já quis. Disse que quando elas chegaram lá no castelo deserto, ele matou a mulher, envenenada por certo, temendo aquele segredo por ela ser descoberto. Quase toda noite ele vai a moça importunar, quer que o obrigue a moça à força lhe aceitar. E se nada conseguir, disse que vai me matar. Disse a velha, eu já pensei de fugir com a donzela pela mata, porém temo de me perder dentro dela e uma fera selvagem depois matar eu e ela. Modesto, quando ouviu isto, ficou em tal desatino que disse para a velha, eu vou prender esse Crisantino, levar você para Milão, a moça e o assassino. Modesto, que mais ou menos o tal castelo conhecia, atirou-se pela mata com a velha em companhia, chegando lá no castelo antes de findar-se o dia. Simonete, vendo a velha com o caçador de um lado, quase morreu de alegria, lembrando o sonho passado, porque era o mesmo moço que ela havia sonhado. A velha contou à moça que se achava perdida dentro da mata deserta, sem achar mais a saída, e aquele caçador foi quem lhe salvou a vida. Simonete disse, moço, tenha de mim compaixão, me tire desta cadeia e me leve para Milão, que meu pai lhe faz feliz e lhe dou meu coração. Modesto disse, menina, eu já venho resolvido lhe tirar desta prisão e prender esse bandido. Ele vai me pagar tudo que você já tem sofrido. Modesto com seu cachorro foi para o quarto da donzela, se escondeu por detrás da porta e esperou com cautela a hora que o bandido viesse mexer com ela. A moça ficou deitada, a velha se agasalhou, então na expectativa, Modesto alerta ficou, e lá para as tantas da noite, o Crisantino chegou. Entrou logo perguntando, cadê meu anjo adorado? Disse a velha, está dormindo. Ele seguiu apressado, sem pensar que tinha ali
pra ele um bolo guardado. O bandido, quando foi na moça encostando a mão, Modesto partiu em cima com tão grande bufetão que ele ficou 1 minuto rodando como um peão. Quando quis se aprumar, Modesto meteu-lhe o braço, o cão também avançou no mais tremendo arregaço, aonde metia os dentes, vinha na boca um pedaço. Com uma faca o bandido quis lhe cortar a munheca, Modesto tomou-lhe a arma, deu-lhe um risco de sapeca, que partiu blusão, camisa, cintura, calça e cueca. Crisantino quis correr, ensanguentado e despido, mas recebeu um bofete, caiu mole e sem sentido. Modesto pegou e disse: corra agora, seu bandido. A velha com Simonete se achava no portão, uma armada de cacete, outra com pedra na mão, pra nas costas do bandido tirar também seu quinhão. Na luta quebraram cama, armário, mesa e cadeira. Modesto amarrou de cordas no tronco de uma mangueira, onde besouro e mosquito lhe morderam a noite inteira. Modesto disse: bandido do coração de serpente, você aqui já tirou a vida de muita gente e tentou contra o pudor desta donzela inocente. O instinto miserável deste teu coração duro foi só para produzir espinhos para te ferir no futuro. Os crimes que praticastes vais pagar com muito juro. Logo que amanheceu o dia, Modesto se apoderou da charrete do bandido e em cima o amarrou, com velha, moça e cachorro para Milão caminhou. Simonete ia feliz e a velha consolada, todo o povo que morava pela beira da estrada dizia: lá vai a moça que há dias foi raptada. O bandido Crisantino calado se conservou durante toda a viagem, nem gemeu e nem falou, e tristonho cabisbaixo dentro da cidade entrou. Houve dentro da cidade do povo uma agitação, vendo aquela cena estranha, formou uma procissão, parando mesmo defronte ao senhor Napoleão. Napoleão teve um choque vendo aquele homem armado entrando com um cachorro e um sujeito algemado, uma velhinha na frente e sua filha de um lado. Toda a família da moça correu para lhe encontrar, chorando de alegria, depois de lhe abraçar. O prazer foi tão imenso que nem podiam falar. Depois a moça contou tudo o que tinha sofrido, a velha contou o drama, como havia se perdido. Modesto depois contou como prendeu o bandido. Modesto disse: senhores, cumpri um justo dever, das garras deste selvagem, esta moça eu defender. Agora a lei o castigue da forma que merecer. Crisantino nessa hora foi entregue ao delegado, o bandido na prisão, depois de interrogado, confessou todos os crimes que havia praticado. Os jornais no outro dia fizeram publicidade, dizendo foi Crisantino, cúmulo da perversidade, que raptou Simonete, a deusa desta cidade. Os estados da Itália, cientes do ocorrido, enviaram telegramas, rezando no só pedido, para que fizesse justiça, executando o bandido. No Supremo Tribunal, o réu, depois de julgado, o juiz leu a sentença, dizendo está condenado para morrer amanhã, em praça pública enforcado. Não surgiu um só protesto, desde o plebeu ao burguês, apoiando essa atitude, diziam de uma só vez: ele merece ser morto para pagar o que fez. Quando foi no outro dia, depois da execução, os estudantes pediram o corpo do tal ladrão, numa fogueira o fizeram, virasse em cinza e carvão. Como ali não existia parente do desordeiro, a nação se apoderou de terra, casa e dinheiro, porque Modesto não quis do bandido ser herdeiro. O senhor Napoleão, no maior contentamento, por ver sua filha em casa, viva com perfeito intento, chamou Modesto e lhe deu Simonete em casamento. Simonete, satisfeita, dizia consigo assim: Modesto é um anjo louro, é um cravo, é um jasmim, eu só nasci para ele e ele só para mim. Com poucos dias casaram, para concluir a vitória, houve uma festa tão grande que ainda está na história. Modesto com Simonete foi viver num céu de glória. Modesto foi lá na roça, cheio de felicidade, contou à sua família toda aquela novidade. Depois o velho e as moças trouxe tudo para a cidade.
Julião, assim que viu as filhas do camponês, encantou-se de tal forma com o semblante de Inês, que pediu em casamento e casou antes de um mês. Mafra, que em formosura superava o oceano, foi pedida em casamento por um rico praciano, que ladeada dos seus, casou-se no mesmo ano. A velha que vigiava, Simonete sucumbida, pediu perdão do que fez, chorosa e arrependida, e viveu com Simonete até o final da vida. Modesto com Simonete, Inês junto a Julião, Mafra ao lado do esposo, seu pai Napoleão, felizes foram viver na mais completa união. Aqui findou-se o romance, zelai, leitor, meu livrinho, usai-o sempre porque, lendo verás direitinho, a vida é um templo de dores, o mundo um galho de espinhos. Aqui é um romance do José João dos Santos, o Azulão, a voz da poesia. Literatura de cordel, imagens do sertão.